Tô. Pastora, boa noite, desculpa. Ô, tá tudo certo, Rogério. Eu coloquei aqui, saí, fui lá, tô arrumando mala. Eu imaginei. Deixa eu Tá colocar a tudo, senhora como roxa aqui, calma aí. tá tudo certo, amado. Vai com Pronto. Deus. Vai terminar. Deus te abençoe. Amém. A senhora também. Boa noite. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, te adoramos, bendizemos o teu nome, Pai. Glorificamos por mais um dia, Senhor, no teu altar, na tua presença. Pai, somos gratos por tudo que tu tem feito sobre as nossas vidas. Porque se não fosse a tua mão, Senhor, nada disso poderíamos ter feito. Senhor, a tua mão nos alcançou, a tua mão nos trouxe, Senhor, até o dia de hoje. Foi a tua graça, o teu poder, a tua mão, Senhor, nos sustentou, a tua mão sustentou a internet, a tua mão, Senhor, sustentou a Sarita e o Rogério, Senhor, trazendo a disponibilidade, nos ajudar. Senhor, nos submetendo ao teu domínio, à tua força, à tua majestade e trazendo, Senhor, entendimento, ciência, sabedoria até o dia de hoje. Por isso, Senhor, rendemos diante de ti. Senhor, foram 12 aulas. Senhor, um período que trazemos diante do teu altar. Entendendo, Senhor, que 12 é o tempo e o domínio de governo. E eu declaro, Senhor, já o governo, Senhor, estabelecendo o teu reino na mente de cada um que vai ver, ouvir essas aulas, seja ela que participou, seja por meio das gravações, que eles venham tomar posse de libertação, de entendimento, de sabedoria, Senhor, que eles venham, Senhor, entender o que é libertação, o que é reino, Senhor, o que é viver uma vida de santidade, o que é estar pleno, Senhor, o que é ser filho, o que é ser gerado para viver no teu reino, para viver, Senhor, uma vida, Pai, tirando a iniquidade, tirando o pecado, e agora, Senhor, ter um alinhamento certo que é céu e terra. Por isso, Pai, estamos gratos, Pai, porque entendemos, Pai, que tudo aquilo que era mentira, que era engano, que era iniquidade, que era, Senhor, uma mente do Egito, uma mente da Grécia, uma mente romana, ficaram para trás. Hoje nós temos entendimento que é caminhar no ciclo, no tempo e na certeza daquilo que tu providenciou para nós. Estamos, Senhor, buscando a tua presença, o teu alinhamento. Temos entendimento, Senhor, das tribos que viemos. Senhor, conseguimos entender o que é guerrear uma guerra que não é contra carne ou sangue, mas contra o principado, potestade, dominadores, que não são desse século, mas vieram, Senhor, de uma mente caída, de um trono caído, e que nos perseguem, Senhor, desde a eternidade, e que nós vamos sair dessa frequência e estar neste alinhamento, Pai, do céu e terra, porque nós temos o teu DNA, Pai. Yeshua Mashiach, Yud Rei Vav Rei. Esse, Senhor, é o nosso DNA. Esse é o núcleo da nossa célula. É para isso que nós viemos, é para edificar o teu nome na terra. Senhor, nós pertencemos uma das 12 tribos de Israel e é para lá que nós vamos voltar, porque agora nós temos esse entendimento. E aquilo que ainda não acessamos, vamos acessar no dia de hoje. Nós saímos desse tempo, Pai, mais esclarecido. Senhor, nós saímos desse tempo entendendo, Pai, que as festas, Pai, nos leva a avançar
ciclos de paralisação. Senhor, as festas não é salvação, mas é um nível de avanço. Senhor, é andar no calendário de Deus, não é andar no calendário do homem. Cronos não vai dominar mais a nossa mente, Senhor, porque saímos do calendário gregoriano do homem, mas andamos no ciclo de Deus. Toda paralisação é arrancada da nossa vida e andamos na plenitude do teu chamado e da vida eterna. Por isso, no dia de hoje, já devolvemos em gratidão, Senhor, a vida, tudo que o Rogério e a Sarita, Senhor, nos ajudaram. E, Senhor, a honra e a glória, Pai, já colocamos diante do teu altar. Esse é um tempo de gratidão diante de ti. Muito obrigada, Pai, no nome e no sangue de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia aí, em Esther. Vamos já começar falando um pedacinho de Esther, entendendo quando ela fala, Esther 13. Abra a tua Bíblia. Para você entrar, entender o que é andar em tempos. A palavra de Deus fala, Esther 1:13. Nem Esther 13, não, é 1:13. Quando Assuero pune Vasti, então o rei Assuero pergunta aos sábios, e ele fala assim: então perguntou o rei aos sábios que conheciam os tempos, pois assim tratavam os negócios do rei, e na presença de todos os que sabiam o direito. Os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Mebucazã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, que vinham o rosto do rei e se ocupavam dos primeiros assentos do reino. O que devia fazer segundo a lei acerca de Vasti, ou seja, havia uma situação dentro do reinado. E agora, Assuero precisava consultar o que era necessário. Esse tempo, eles não tinham um calendário como o nosso, janeiro, fevereiro, março, abril. Eles consultavam os tempos e as estações à medida das suas colheitas. Quando nós falamos em tempos e estações, nós trazemos o entendimento que tempo é uma medida e estação seria colheita, seria plantio e colheita. Seria primavera, verão, outono e inverno. Assim como a mulher, ela passa 9 meses para dar à luz, é o tempo dos primeiros 3 meses, eram contada a gravidez, até hoje, é contado por semanas, não é contado por meses. É tantas semanas, 10 semanas, 11 semanas, até que a criança venha nascer. Se passa de 40 semanas, aquele fruto está maduro no ventre. Então, aquela mulher tem que colocar aquele fruto para fora. Assim é o seu plantio. Você tem um tempo para você tratar a terra, semear a terra produzir a árvore dá o seu fruto na estação certa e você colher o fruto. Quando o Senhor passa pela figueira, todo mundo conhece esse texto, e ali a figueira tinha folha,
tinha flores, mas não tinha fruto. Aquele fruto que não tinha na figueira, e o Senhor amaldiçoou a figueira, no Novo Testamento, todos sabem que aquele fruto, aquela figueira, se refere não à figueira, figueira planta, figueira que o fruto não existia. Aquela figueira se refere a Israel. Israel tinha o Senhor. Israel tinha alguém que ia remir aquele povo, mas aquele povo não aceitou o homem que vinha trazer salvação para aquele povo. Então Jesus passa pela figueira, que a figueira tipificava os judeus. Os judeus tinham tudo. Tinha o remanescente, tinha a palavra profética, mas ele não quis gerar. Então o Senhor amaldiçoou aquela figueira. Aquela figueira não daria mais aquele fruto da redenção de Israel. Então, hoje, Israel está se programando, que todo mundo sabe que eles já levantaram o sacrifício que vai voltar a sacrificar animal, e esse sacrifício é da bezerra, da vaca vermelha, é para a chegada do anticristo. Todo mundo já está sabendo disso. Israel está pronto para voltar o sacrifício. E ele acha que quando voltar o sacrifício, é o Senhor que está vindo. O Senhor já veio. Ele vai voltar. Mas vai voltar para buscar aqueles que acreditaram, como nós, que somos enxertados. Nós não éramos aquele que viríamos e éramos para a salvação. A salvação não era para nós. A salvação era para os judeus, mas eles não o aceitaram. Então, o fruto da estação era a colheita, era para os judeus, mas nós fomos enxertados. Então, esse fruto que estava ali no tempo da colheita, do figo, e não estava pronto para ser colhido, e o Senhor passa e amaldiçoa, é porque eles não aceitaram. Então, quando o Senhor está falando em tempos e estações, ele começa a ensinar a esse povo. Olha, o conceito do tempo é que você tem que entender que você precisa gerar, porque tudo aquilo que o homem preparou, ele preparou dentro de um tempo cronológico, e esse tempo cronológico foi feito dentro da mitologia. Daniel 9, ele vai falar assim, 9:25, o Senhor vai te ensinar. Dentro das 70 semanas que são determinadas. Daniel 9:25, ele fala assim, sabe, entende, desde a data da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido e ao príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, com praças, tranqueiras, se reedificará, mas os tempos serão angustiosos. E depois de 72 semanas, será cortado o ungido, e nada subsistirá. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá, e a cidade o seu santuário, e o seu fim será com uma inundação, até o fim
haverá guerra e serão determinadas assolações. Então o Senhor está falando assim para Daniel: Daniel, você vai ter que contar 72 semanas e será cortado o ungido. Como que Daniel saberia contar essas 72 semanas? Então seria um tempo e um tempo dentro de um tempo. Para você contar essas 72 semanas, você começa agora a contar dentro das estações: primavera, verão, outono e inverno. As estações de plantar, colher, a estação para você guardar o fruto e a estação para você comer esse fruto. Para que você saiba qual é a estação de plantar, colher, guardar o fruto e você comeu esse fruto, você tem que caminhar dentro do propósito de Deus, para que você saiba como que você vai caminhar no propósito de Deus. Você volta a caminhar nas festas. Aí você caminha dentro do propósito de Deus. Quando nós falamos em festas, nós voltamos a Êxodo 12:2, onde ele fala: esse é o princípio dos meses. Quando o Senhor te ensina a caminhar nas festas, ele te ensina a sair também do tempo cronológico. Porque quem é o tempo cronológico? É Cronos. Cronos é o deus do tempo na mitologia. A todo tempo, Cronos come os filhos. O que são os filhos? Filhos são sementes. Se você não tem filhos, você não semeou. Se você não semeou, você não gerou. Se você não gera, você não deu crescimento. Ou seja, a tua multiplicação foi cortada. Em Israel, a mulher que não gerava, ela era o quê? Ela não era fértil. Por que Ana vai até Eli e ela se sente humilhada perto de Penina? Penina era tão esposa do marido de Ana, é, é, esqueci, esqueci o nome. Ela era tão esposa quanto Ana. Só que pelo fato dela não gerar, ela era humilhada. Ela se sentia humilhada perto de Penina. Ele amava tanto Ana, mais Ana do que Penina. A porção dada para Ana era maior do que a de Penina, só que ela não gerava. E quando a mulher não gerava, ela se tornava, vamos dizer, debaixo de uma maldição. Quando Lia e Raquel saem da casa do pai, a maldição de Raquel de não gerar foi por causa dos ídolos que ela rouba da casa do pai. Ao roubar os ídolos da casa do pai e sentar em cima dos ídolos, a palavra de Labão para Raquel, quando ela declara, quando ela pega os ídolos, senta em cima e ela diz que ela está naqueles dias, por isso que ela não poderia levantar, o pai fala que aquele que levou os ídolos, que morresse. Então, a palavra do pai era uma palavra de maldição. Raquel pega os ídolos, rouba os ídolos do pai e senta em cima. Quando Raquel vai gerar, Raquel morre na gestação de Benjamim. Se cumpre a palavra de Labão, do pai para Raquel. Mas se cumpre porque o pai era mau? Não. Porque ela roubou
E ídolo naquele tempo era escritura. Quem tinha o ídolo da casa tinha a posse daquela terra. Era o ídolo do Alá, era uma escritura daquela casa. E ela pega, senta em cima dos ídolos. Ou seja, ela roubou do pai a posse daquela terra. Então, quando você trata com alguém com mentira, com engano, defraudando, você trouxe a maldição para você. Raquel age com maldição contra o pai, contra o próprio pai. A desonra. E a desonra traz a morte para Raquel. Então, toda a palavra de Deus, nós entendemos, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os dias na face da terra. Quando nós olhamos os tempos e estações, nós começamos a ver que Cronos, ele come os filhos. E ao comer os filhos, ele come o fruto. Ele não permite gerar. Ele não permite essa frutificação. E nós hoje sabemos que Cronos é Saturno. E onde entra o Saturno? Saturno entra na sexta-feira. Por isso que nós voltamos a fazer o Shabat. O que é o Shabat? A devolução para Deus. Nós devolvemos tudo que nós fazemos para o Senhor. A segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira, nós entendemos que nós entramos na frequência de Cronos. Cronos é Cronos, é Moloque, é Saturno e é Jano. Ele é o mesmo Deus com vários nomes. Se ele é o mesmo Deus, ele é Moloque. Quem é Moloque? Aquele que é o sacrifício de crianças. Ele é o Deus que come o fruto do aborto. Quem é um Jano? Jano é aquele que olha o passado e olha o futuro. Jano é Januário, é aquele do 31 de janeiro e 31 de dezembro, 1º de janeiro. Quem é Saturno? Satanás, que entra entre a sexta-feira e o sábado. Então, entra a sexta-feira, que é Moloque, e no sábado entra Saturno, que é o anel de Saturno, ou seja, Satanás. Então, que é o mesmo Cronos, Moloque, Jano e... tem mais um. Cronos, Moloque, Jano e Saturno. Esqueci, tem mais um. Então, o que nós fazemos na sexta-feira? Nós fazemos o Shabat. O que é o Shabat? É onde você devolve para Deus. E viu Deus que tudo era bom no primeiro dia. Segundo dia, fez a separação e criou Deus os luminares. E aí o Senhor vai construindo toda a estrutura da semana toda. Quando chega na sexta-feira e viu Deus que tudo era muito bom. Quando Deus viu que tudo era muito bom e Deus fez o descanso. Quando Deus faz o descanso, é porque ele cria uma situação. Essa situação é para que o homem tenha um tempo de intimidade com ele. E aí você devolve a tua semana para Deus. Você abre a porta que é Jesus. Jesus é a porta. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e farei morada. Então você entra pela porta, que é o Senhor. E essa porta, você é escondido em Cristo. E agora você toma posse, você ceia em Cristo. E agora você está escondido em Cristo. Jano, Moloque,
Cronos e Saturno não vai roubar tuas sementes, não vai roubar tudo aquilo que você fez para o Senhor, porque você está guardado em Cristo. E agora, além de você estar guardado no Senhor, nada que é teu é roubado. Então, quando nós entendemos isso, toda essa atmosfera, todo esse tempo, quando nós começamos a esse entendimento, nós trazemos isso o quê? Para Êxodo 12:2. Esse será o princípio dos meses. O que que o Senhor começa o princípio dos meses? Ele começa aonde? Em Nissan, aonde ele tira o povo do Egito. Vocês são o meu povo. Vocês saíram da escravidão. Agora vocês são o meu povo, a minha geração, o meu sacerdócio. E eu vou marcar vocês. E a primeiro tempo dessa marcação será esse tempo. Eu vou marcar para cada mês do ano, cada mês do ano, eu vou marcar por uma tribo de Israel. Essa tribo vai tirar vocês da frequência do mês de nascimento. Vocês vão guerrear com uma estrutura demoníaca. Mas eu vou tirar vocês dessa frequência. E através dessa frequência que eu tiro vocês, eu escondo vocês debaixo da minha proteção. Então, quando o Senhor te dá esse entendimento, não só no ciclo das festas, mas que você entenda que todo mês do ano, ele te dá um discernimento. Mas para cada mês do ano, você entra sobre uma atmosfera. Nós temos 12 meses do ano. Para cada 12 meses do ano, nós temos verão, primavera, verão, outono e inverno. Então, nós temos 4 estações, dividido esses 12 meses, 4 estações. E agora, essas 4 estações serão divididas em 3, a cada 3 meses, a cada ciclo de 3. Então, vai começar março, abril, maio. Serão 3 meses, 3 tribos andarão juntas no tabernáculo. O tabernáculo ficaria no meio. 3 tribos ficariam na frente. 3 tribos do lado esquerdo. 3 tribos do lado direito. 3 tribos ficariam atrás. Essas 3 tribos que ficariam na frente, elas conduziriam o tabernáculo. Elas começariam a andar, elas começariam com a insígnia da guerra, elas iriam no louvor, na adoração, elas teriam um chamado específico. Essas 3 tribos seriam dado um ofício específico. As 3 tribos que estariam na esquerda, elas teriam também um chamado, elas seriam do suprimento, elas teriam que guardar o alimento. Essas 3 tribos na direita, elas teriam para guardar a guerra, elas estariam guardando o tabernáculo, elas estariam trazendo não só o mantimento, mas cuidando desse povo, porque vocês vão entrar em territórios e dentro desses territórios haverá guerra, porque a frequência de Amaleque, ele vai continuar tentando pegar os cansados, os velhos, aqueles que não estão mais suportando carregar
a bagagem, os animais. Então, vocês vão ter que prestar atenção naqueles que estão na retaguarda. Os que estão por último, que estão por trás, são os últimos. Esses estão sendo guardados. Quem vai ficar? Quem está cansado? Quem está vindo por último? Presta atenção. Não deixa ninguém para trás. Olha, se tem alguém cansado, se ficou alguém fatigado, se alguém perdeu alguma coisa de montar as barracas, de montar a tenda, porque cada lugar que vocês vão, a nuvem vai levar vocês. Se a nuvem não andar, vocês não vão andar. Se a nuvem para, vocês vão parar. Se a nuvem anda, vocês vão andar. Então, quando o povo andava e aquela tribo andava, não era uma tribo pequena. Quando nós saímos do Êxodo, nós saímos, era contado os homens, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era muita gente, fora os animais. Era muita gente. E monta a barraca. E monta a barraca. Gade, Simeão, Asser, Judá. Monta a barraca lá, tribo de Judá. Monta a tribo agora. Judá, montou a sua equipe, tá? Agora vou montar aqui a equipe da esquerda. Agora o povo de Efraim. Montou agora a tribo que está aqui atrás. Vocês imaginam aquele monte? Pensa quando Corá se levantou com Moisés, a confusão que deu. Era muita gente. Aquele povo reclamando que não tinha cebola, que não tinha pepino, que eles estavam cansados. Gente, era confusão demais. Se dentro de uma igreja com 200, 300 pessoas tem confusão, 5.000, era muito tumulto. Eu não queria andar com aquele povo, não. No calor, não queria, não, gente. Vou dizer para vocês, eu não queria. Graças a Deus que eu não entrei naquele povo. Eu já vi em outra época. Que você imagina, quando o Jetro falou para Moisés, levanta aí o povo para te ajudar, porque não vai dar certo. E não ia dar certo, não. Você imagina a confusão. Miriam se levantando com Arão, bezerro de ouro, quebra a tábua, volta e escreve tábua de novo. E agora tem que levantar de novo. E as mulheres não tinham água para tomar banho. Gente, era muita confusão. Não, não dá não, não dá não. Vou dizer, aí o Senhor, vamos fazer um negócio. Vamos levantar agora, vou ensinar vocês a andar agora dentro desse tempo. Quando você não anda no tempo, que além de você ficar preso, você traz, primeiro, o ciclo de repetição. Quando você não entende o que é andar nos tempos e estações, isso não implica em salvação. Você é salvo pela graça, através de Cristo. Andar em tempos e estações não vai te deixar mais salvo ou menos salvo. Não, salvação é Jesus. Andar em tempos e estações vai destravar a tua vida. As promessas vão se cumprir. Você vai parar de andar dentro do deserto, aonde você só ouve promessas e não vê se cumprir. Por quê? Porque você está trazendo um alinhamento. Você está trazendo obediência. Você está se alinhando. Você está confessando pecado. Você está entendendo que a tua vida não está andando
porque tu está numa repetição de ciclo. Há pecado geracionais que você até então não estava entendendo por que que a tua vida não andava. Porque havia ciclo de repetição que não veio da tua história, veio da história dos teus antepassados. E agora você entendeu que isso estava na sua vida. E você precisou de confissão e arrependimento. E agora você também precisou de alinhamento. Você precisou destruir ciclos passados. Você precisou resgatar, confessar pecado, arrancar sangue derramado, que não foi você que derramou. Mas se você não pedir perdão e arrancar aquele sangue derramado, que foi às vezes seu avô, seu bisavô, e fazer a remissão daquele pecado, a tua vida não vai andar, porque esse sangue derramado, Satanás está lá diante de Deus, falando: ó, a vida dele não vai andar, a vida dela não vai andar, porque há um pecado geracional aqui. Enquanto tem esse sangue derramado, há uma acusação de Satanás. E toda festa, você comparece, número 1010. Você está comparecendo às festas. E ninguém vai comparecer com a mão vazia. Você está chegando com a tua oferta. Mas não houve confissão. Não houve arrependimento. Porque você não entendeu ainda. Você não sabe. Você nunca desceu diante de Deus e perguntou por que que a sua vida não está andando. Porque há lá atrás uma história, um ciclo de repetição. Que a tua família tem um ciclo de que ninguém casa, ou todo mundo morre, ou tem uma enfermidade recorrente, ou tem um ciclo de aborto, ou tem um ciclo de assassinato, ou tem um ciclo de falência, e você não está entendendo que lá atrás ainda tem uma história de um adultério, de um casamento que foi desfeito, de uma consagração através de uma idolatria, de um assassinato, e você não sabe. Então é hora de você descer, perguntar ao Senhor e de levantar um altar de arrependimento, para que você saia desse ciclo de repetição e de destruição. Os ciclos de maldição vai te acompanhar até que você levante esse altar de remissão. Ah, mas eu não tenho condições. A palavra de Deus fala que existe outros ciclos de humilhação. Quando Deus fala que ele escolhe Gideão, que ele escolhe Sansão, que Sansão era nazireu. Ele não podia tocar em nada morto. Ele não poderia beber bebida forte. Ele não podia cortar o cabelo. E ele não podia tocar em prostituta. Existe votos que você pode fazer com Deus para que você levante altares de remissão. Altares não é feito só com votos financeiros. Você pode fazer um voto com Deus de remissão. E você pode levantar um altar de andar 1 ano descalço, 6 meses, raspar todo o pelo do seu corpo, deixar o teu cabelo crescer durante o ano e depois raspar todo o cabelo do teu corpo e entregar diante do Senhor para reverter uma maldição. Aí cada um vai fazer o seu voto. Eu não posso dizer qual é o voto que Deus vai requerer de você. Mas eu posso dizer que cada um, Deus vai requerer um altar.
para quebrar ciclos de repetição na sua vida. Você pode sair de paralisação do teu ministério, aonde Deus vai te chamar a uma conversa com Ele. Mas eu não posso dizer, você faça isso. Não, esse é o teu tempo de intimidade com Deus. É Ele que vai dizer o que Ele vai querer para desatar o teu ministério. Aonde Cronos está requerendo algo do teu ministério. Para que você venha romper e sair desse ciclo de doença. Até de doença. Então, quando o Senhor fala, olha, esse será o princípio de cada mês. A Bíblia nos fala da associação dos meses hebraicos, que era necessário converter os meses. Nós já entendemos que os meses hebraicos foram dados dentro do cativeiro babilônico. O povo estava dentro do cativeiro babilônico. E ali foram dados nomes para os meses hebraicos. E esses meses eram associados aos signos dos zodíacos. Nós lembramos que os 12 tronos, eles não são os únicos que governam sobre os principados. Os tronos se intitulam deuses, que são ligados aos signos dos zodíacos, que eram os heróis de antigamente da mitologia. Deuteronômio 4, do 16 ao 19, nós vamos ler aqui. 16 ao 19. Honra o teu pai e a tua mãe, que nós já falamos. O teu Deus te ordenou para que se prolongue os dias da terra, para que te vá bem, e o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não falará, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem o campo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o boi, nem o teu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Esse era a palavra, a lei de Deus para o povo, para que não bloqueasse as bênçãos sobre a tua vida, para que não bloqueasse a bênção que o Senhor tinha determinado para cada tribo. Então, quando o Senhor declarou sobre cada tribo, o Senhor deu essa ordem, mas deu também que começasse a lei para que o povo de Deus começasse ali em Êxodo 12, 2. Então ele fala, olha, vai começar, a tribo do Judá vai à frente do tabernáculo. Ele vai vencer o trono de Ares. Quem é o trono de Ares? Era uma frequência para que não viesse sobre a tribo de Judá. Judá fala em louvor. E Jacó declara para a tribo de Judá essa palavra. Judá, os seus irmãos vão louvar. Judá, você é como um leão novo. Você virá subindo e você vai matar a presa. Como um leão que se assenta. Depois você vai deitar. Ninguém vai ter coragem de te acordar. A tribo de Judá vai vir valente. Nem o bastão de comando vai poder te abater, porque Judá vai ser forte como leão. Os descendentes de Judá vão subir e dominarão as nações. Essa é a palavra que Jacó dá para o filho que nasceu, o primeiro filho, que é a tribo de Judá. E quando nós vemos isso para Judá, nós olhamos e verdadeiramente Judá guerreia com o Deus da guerra. Quem era o Deus da guerra que vem brigar com Judá? É Marte. Marte
é o Deus da guerra, nós sabemos disso. Ele vem guerreando com Nissan, que é o mês que Deus determinou para que nós viéssemos trazer o Messias, trazer a Páscoa. E quem vem esse mês? Ele vem roubando a paternidade, roubando a nossa aliança com o Senhor. Marte vem dizer, vem trazer que nós não temos um pai. Todo órfão, ele vem associado o quê? A influência de Marte, ela vai trazer que você não tem um pai, que você é um abandonado. E quem é o abandonado? Aquele que não tem o pai é aquele que Satanás quer cobrir. Mas nós temos um pai. Nós temos aquele que nos remiu com o sangue dele. Então, essa frequência desse trono sempre tentou roubar a glória de Deus. Então, nós temos que entender que Judá, ele já veio trazendo o quê? Jesus de Nazaré. José, pai de Jesus, ele vem da tribo de Judá. O rei Davi vem da tribo de Judá. Caleb, que era um dos 10 espias, ele vem da tribo de Judá. Salomão vem da tribo de Judá. Pérez, que é o marido de Ruth, vem da tribo de Judá. Ou seja, no meio de toda a luta, Judá traz adoração. Em meio a todo o contexto, Judá vem trazendo o quê? Adoração que abre os céus e move o coração de Deus a teu favor. Quem é Judá? Judá é aquele que nasceu na frequência de Áries, sobre o signo de Áries, né? E logo depois, que é março, logo depois vem abril e maio, que é a frequência de touro, que é a tribo de Isacar. Isacar fala sobre o trono de Astarote. Astarote é a frequência de uma das frequências da rainha do céu. Ela também é o comando das Marias, das rainhas, que também está na frequência de Lilith, aonde Moisés declara, ela enriquece, mas nós temos que ter cuidado. Quem nasceu debaixo dessa frequência, que é frequenciada no signo de touro, ela traz riqueza, porque ela traz o recurso da praia. Mas como Astarote fala da beleza, do encantamento, seu objetivo é prender as pessoas nas cadeias da carne, do encantamento, do sexo, da bebida, trabalha muito em trazer o encantamento, a sedução. Então, é um trono aonde sempre vai deturpar a imagem dessa tribo no encantamento. Porém, para você sair do encantamento desse demônio, a palavra de Jacó foi essa: Issacar, tu serás como um jumento, forte, deitado entre as cargas. Quando tu perceberes, Issacar, que tu é bom e o teu lugar de repouso é aprazível na terra, tu vais se curvar, os teus lombros, Issacar, será farto, tu vai trabalhar por tributos, e através de ti, os teus irmãos terão farta, você será farto, e tu vai trazer para os teus irmãos fartura. Issacar, você traz prosperidade para os teus irmãos. Então, quem vem de dentro dessa tribo, sabe que ele é mantenedor.
Issacar é alguém que suporta as cargas, é alguém que é provedor, é alguém que sabe manter uma família. Issacar, junto com o Judá e Zebulon, que é essa tríade, eram os três que vinham à frente da batalha, que vem agora Gêmeos, na frequência de Atenas, mas é sobre o signo de Gêmeos. Ele só tem que vigiar com Pólux, e são aqueles dois irmãos, né? Que é a frequência de Atenas, Castor e Pólux, que Atenas, ela é uma mulher, uma deusa, ela trabalha muito na mente, ou seja, ela, além dela ter uma sabedoria muito grande em termos de guerra, a deusa Atena, ela trabalhava também com Apolo. Apolo quem é? Era o irmão de Atenas, na mitologia. Ela é da tribo de Zebulon. O pai, Jacó, declara para a tribo de Zebulon, Zebulon, você vai trazer as riquezas do mar. O teu lugar será como um porto. Todas as vezes em que você tiver que viajar, você vai trazer as riquezas, porque de Sidom você vai avançar. Então a tribo de Zebulon trazia a riqueza do mar. Quando os navios vinham de Zebulon, eles avançavam, e era pelo mar que eles vinham com as riquezas e abastecia os portos e o povo. Eles saíam, levavam mantimento para abastecer as tribos e vendiam também. Era assim que as tribos começaram a fazer o comércio. Eram ótimos comerciantes. A tribo de Zebulon só tinha que ter cuidado, porque como eles eram dominadores do comércio, acabavam se afastando do pai, porque a intelectualidade deles, a sabedoria, afastavam eles de buscar o Senhor, porque eles tinham um conhecimento muito grande, eles eram sábios, inteligentes. Quem é frequenciado pelo signo de Gêmeos, eles são muito inteligentes, estudiosos, eles têm domínio em aprendizado, e com isso acabam se afastando em buscar o Senhor. Porque quanto sábio e entendido, eles buscam a independência. E quanto mais independentes, eles acabam se afastando do Senhor. A palavra de Moisés para a tribo de Zebulon era: Zebulon, tu vai ficar rico com o comércio e tu vai alcançar outros países. Eles vão te convidar outros povos para irem às montanhas e oferecer sacrifícios ao Senhor. Eles vão aproveitar os enormes recursos que vocês da tribo de Zebulon vão oferecer para eles. Deuteronômio 33 vai falar sobre as riquezas que essa tribo oferecia. Zebulon, cuidado com o desespero, as tentações sexuais, porque da mesma forma que Astarote vinha na frequência de Lilith, Atenas também é frequenciada pelas essas rainhas, porque Lilith frequencia Astarote na frequência de touro,
Atenas vai frequenciar a frequência de Libra, e ela vai frequenciar a própria Lilith na frequência de Câncer. Então, as 4 rainhas do céu, que são as 4 mulheres de Jacó, tipificando Raquel, Lia, Zilpa e Bila. Satanás pegou as 4 mulheres de Jacó e tipificou as 4 rainhas do céu, tipificando as Marias. Maria, quem são? Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora... Todas essas Nossas Senhoras tipificam as rainhas do céu. Então, quando você é batizado na Igreja Católica, independente se sua mãe perguntou a você se você era um bebê, você tem uma consagração a esse demônio. Você está vinculado a isso, querendo ou não. Você tem um pacto com ele. Tem que diminuir para esse vídeo não cair. Então, a tribo de Rúben, que é o que vem mais atrás, ele é vinculado a essa deusa que logo nós viemos atrás, que é Câncer. Câncer fala o quê? Tamuz. Tamuz é o quê? O bezerro de ouro. É Câncer. Quando nós olhamos para Tamuz, nós entendemos que Tamuz é o bezerro de ouro levantado quando Moisés desce com as tábuas da lei. Moisés desce e naquele momento o que ele vê? Arão deixou levantar o bezerro de ouro. Foi nesse tempo que o decreto, que o mês, dentro do mês babilônico, é dado esse nome, a homenagem a um deus Tamuz, ao deus do bezerro de ouro. Esse mês traz uma vinculação a Lilith, porque Lilith era uma deusa dentro do sistema da Grécia, da Babilônia, como é a deusa Artemis, como é a deusa Astarote, como é a deusa da Páscoa, a deusa da Páscoa, Ísis, é a deusa da Páscoa. É ela que é adorada do coelhinho da Páscoa, aonde as pessoas fazem todo aquele cerimonial na igreja e faz a cantada da Páscoa. Então, quando você levanta esse altar, fazendo a comemoração, você está trazendo, reverberando dentro da igreja essa adoração. Ela é a deusa da lua, ela nada mais é da adoração da segunda-feira. Também nós trazemos dentro dos 7 Espíritos de Deus, quebrando esse altar. Aí nós chamamos na segunda-feira. O que nós sabemos? O Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? Senhor, eu trago no dia de hoje. Senhor, eu me cubro com o espírito da sabedoria, quebrando a deusa da lua, tirando esse cansaço, tirando essa fadiga, porque no domingo eu me revisto do temor do Senhor e eu saio da frequência de Apolo, mas agora, na segunda-feira, eu saio da frequência de Lilith e eu trago agora o conhecimento, eu trago a sabedoria. E eu saio de toda a frequência de Lilith. Então, quem traz na Rubens, na tribo de Rubens, é Tamuz. O que Tamuz vai trazer? Vai trazer ansiedade, incredulidade,
instabilidade, necessidade de controle, resistência ao processo de Deus, tomadas da tua alma, perversão sexual, vai mudar a tua mente. Então, a palavra que o Senhor dá, a palavra que Jacó dá, Rubens, viva para sempre. Demonstre vigor e força. Destina a essa tribo que os pastores sejam fortes, cuide do seu gado, sejam homens viril. Rubens, você é o meu primogênito, a minha força está em ti, por não deixe que a tua impulsividade venha te dominar. Porque o pecado de Rubem acaba afastando e quebrando a aliança dele com Jacó. Então, a palavra de Jacó para Rubem é falar assim: Rubem, você será uma tribo que é necessário você jejuar pelo menos uma vez na semana, porque você precisa desse nível de intimidade comigo, por causa do teu nível de guerra, porque você precisa ter esse tipo de intimidade, porque você é rastreado pela lua. Você precisa ter uma fé inabalável. Você precisa declarar o Salmo 91. Os nascidos debaixo dessa frequência da tribo de Rubem precisam estar sempre no alinhamento com o Senhor, porque é um rastreio constante. Agora vem a tribo de Simeão. Simeão fala do ouvir. O que Simeão fez? Quando Jacó faz uma aliança debaixo daquela defraudação com Diná, Simeão vai com Levi e quebra aliança com o pai. Todas as vezes que se fala do ouvir, e essa palavra ficou dentro de Israel. O salmista Davi deixa: ouve Israel, o Senhor é o teu Deus. Simeão fala do ouvir. Quando nós não temos o nosso ouvido aguçado, nós não ouvimos a palavra do Senhor. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos tirar o faluchã. O que é o faluchã? São as águas amargas. É a voz contrária, que não deixa nós ouvirmos aquilo que o Senhor está falando conosco. Foi isso que Simeão fez. Ele ouviu o trono de Apolo. Apolo afastou. Quem é Apolo? Deus da guerra. Apolo quer te tirar da presença do Senhor. Apolo tipifica o quê? Tira você da sensibilidade. Não permite você ouvir o som natural. Coloca muitas vozes no teu ouvido e coloca a voz errada. Coloca um monte de profecia errada. Coloca a profecia do som do segundo céu, a falsa profecia, o falso pai. Coloca dardo inflamado no teu ouvido. O trono opositor quem é? É o Deus Sol. Por que o Senhor fala logo em Gênesis: fez o Senhor os luminares, o sol para o dia e a lua para a noite? Mas os luminares quiseram criar uma potência, eles quiseram criar domínio. Por isso que o Senhor fala: eu julgarei o domínio do sol e da lua. Porque Apolo quis ser o Deus, e é o Deus Sol que fala da falsa profecia. Quem é Apolo? Deus Ra. Você lembra quando o Senhor mandou um dos deuses do Egito, e ele manda
numa das pragas, era a praga da rã. Quem era? Era para confrontar o Deus Ra. É chamado pelos egípcios o Deus Sol, o Deus da música, da vaidade, a da feitiçaria, da adivinhação, da falsa profecia. Quem é Apolo? Quando Paulo chega ali em Atena, quem é Apolo? É Piton, é a mentira que vem dizendo Deus falou, Deus disse, quando Deus não disse nada. Eu fui na igreja e Deus usou o vaso, e Deus falou. Quando Deus fala, eu julgarei. Ai daqueles que dizem, quando eu não disse, eu não falei. É o espírito de engano. É esse que é Apolo. É esse que Deus está falando. É aquele que não quer ouvir o Senhor, não quer descer, não quer obedecer. Aí o Senhor fala, eu julgarei, fazendo com que a pessoa tenha os pensamentos negativos e entre naquele ciclo de desobediência e se levante contra o Pai. Então, quem nasceu debaixo desse ciclo, quem nasceu nessa frequência de Simeão, é na frequência de Leão. Eu vou te ensinar, Pai, eu saio dessa frequência, eu rejeito a negatividade, eu saio do trono da maldade. Pai, me cobre com o teu sangue, alinha os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Eu quero que esse som de muitas águas malignas saia do meu ouvido. Eu quero ouvir o teu doce espírito. Pai, me dê discernimento, o que é a tua voz. Eu quero escutar tuas doces palavras. Espírito Santo de Deus, me tira da falsa profecia. Eu preciso ter intimidade contigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Me ensina a ouvir a tua palavra e entender o que fala a tua palavra. Me ensina a ler as tuas escrituras. Em nome de Jesus, eu preciso te conhecer. Se você nasceu e quem nasce na frequência de leão, é chegado a uma depressão, uma tristeza. E você precisa ter como arma ouvir, obedecer o Senhor. Porque Apolo vai te levar ao nível de desobediência. Para que você não ouça o Pai. Agora vem Gade. Gade é Mercúrio. Os gaditas eram sempre guerreiros. Porém, Gade tem um problema. Bendito seja o Deus de Gade. Gade tinha a força de um leão. Ele tinha força para lutar. Mas ele tinha um problema. Gade luta com Moloque. Moloque todo mundo sabe. Que Moloque, ele comia os filhos. E ele precisa, os gaditas precisam ser fiéis no dízimo, na oferta, nas primícias. Porque Gade, os gaditas, se ele não for fiel nos dízimos e ofertas, ele tem um problema com dinheiro. Gade é quem nasce na frequência de virgem. Ele é o Deus, o trono é Mercúrio. Então ele precisa ser alguém que ele trabalha com dinheiro. Ele é próspero, mas ele tem que ser honesto. Porque Mercúrio, ele trabalha
para perseguir e te levar a um nível de desobediência na área financeira. Obedecer às leis e os mandamentos do Senhor. Quando os líderes desse povo se reuniam, Gade será atacado por um bando, porque ele ataca e ele é levado a perseguir. Gade espera como um leão para atacar o inimigo, como um braço, ele é cabeça. Ele fica com a melhor parte da terra prometida, ou seja, ele fica na espreita. Você está entendendo? Os gaditas, eles vinham na guerra e como ele é valente, ele é guerreiro, ele ia para atacar e para vencer. E a gente sabe que eles vinham como desbravador. Neemias 6,15, ele te dará a visão necessária para desbradar e vencer. Gade vinha montando as tendas no deserto e também desmontava as tendas. Eles eram os primeiros a chegar e os últimos a sair. Eles tinham a unção de abrir os caminhos no deserto. Não deixe que os projetos frustrados do passado te impeçam a avançar. Tudo que Gade precisa está dentro de você. A palavra para Gade é Isaías 49. Porém, como Gade trabalha com comércio e fortuna, porque eles têm esse propósito de riqueza e honra, mas eles precisam ser fiéis em dízimo, oferta e premissa, porque eles trabalham com Hermes. O trono opositor é Hermes. E Hermes é o quê? É o trono da infidelidade com Deus. Hermes é Moloque. É aquele que vem como roubador. Ele é um deus malandro. Ele é protetor dos ladrões. Ele rouba as sementes. Ele é conquistado pela ilegalidade. Então, Gade é o tipo da tribo que ele precisa ser fiel com o Senhor. Então, nessa época, quando é a época de verão que você precisa semear, para que essa estação de tabernáculo você venha ter colheita, você venha na estação de outono, você venha colher, você precisa saber a estação certa para semear. Você semeia no dízimo, na oferta, você semeia na oração, no jejum, para que quando chegar a época das festas de tabernáculo, você semeou. Semeou o quê, pastora? Você semeou não só nas tuas ofertas, mas você semeou em jejum, em oração, em primícia, em voto. Você cumpriu isso diante de Deus. E agora o Senhor está devolvendo para você. Nós vamos entrar no mês de Elul. O amado está no campo e ele vai devolver tudo aquilo que você semeou no ano passado. A tribo de Gade era composta de pessoas inteligentes, estrategistas, detalhistas, minuciosos. Estando na presença de Deus, o Espírito capacitava essa tribo para ganhar dinheiro. Nunca foi o problema dessa tribo na Escritura. Eles estavam dispostos a ser inteligentes, conquistador de territórios e despojos de guerra. Então, esse tempo, Gênesis 49 fala a bênção do alto céu, a bênção do seio da madre e a bênção que está no Hades, ou seja, os despojos das guerras passadas, que você não pegou, agora é o tempo de você pegar. Tudo que Moloque roubou de você, se você foi fiel nos teus dízimos, primícias e oferta, agora é o tempo de você tomar posse daquilo que você não pegou das guerras passadas. Agora nós vamos pegar a tribo de Efraim. Efraim é a frequência de Libra.
Quando você vai comprar uma uva, você compra uma uva ou você compra um cacho? Você compra um cacho. Efraim fala de unidade. Se você quando você entende que a tribo de Efraim, ela não pode andar fora da unidade. Unidade fala de obediência. Todas as vezes que a tribo de Efraim tentou andar sozinha, essa é a última tribo. Ela fala de Efraim, Manassés e Benjamim. Esses são os filhos de José. José não teve tribo. A tribo de José é dividida entre os filhos de José e Benjamim, que é o irmão de José. Todo mundo sabe que quando José encontra Jacó, Jacó pega os dois filhos, e aí eram 12 tribos, 10 tribos, e agora são 13 tribos, porque entrou Efraim e Manassés. Essa tribo só vai crescer se você está na frequência de Libra. Você só vai crescer se você andar em obediência, porque a frequência da tribo de Efraim, primeiro, andar na justiça própria. Temes, como ela vem frequenciada por Lilith, Atenas, vem frequenciada por Artemis, que é touro, ela vem frequenciada por Atenas, é Gêmeos, ela foi frequenciada também por Lilith, que é Câncer, e ela é a última, que é a justiça própria, que é Têmis. Ela não quer andar em unidade nem obediência, ela quer fazer a justiça dela, até porque ela vem debaixo da ferida do pai, que é José, que veio das dores do Egito. Então, ela só vai prosperar debaixo de um nível de obediência. Por isso que o símbolo dessa tribo é a uva. Quando você vai estudar, é a força de um touro, mas no símbolo da uva, ela precisa da unidade. A unidade ela vem debaixo da obediência. Não queira andar sozinha. Ela tem que andar debaixo de um ciclo de obediência. A palavra de Jacó para Efraim é: que Deus abençoe a terra e tudo que nela lhe dê de bom. Ele tem beleza de um touro, novos chifres, como um boi selvagem. Você vai ter força, Efraim. É uma árvore frutífera. Gênesis, Salmo 1. Você vai ser como Gênesis 48. Você é uma fonte, você gera, mas você precisa. O que é a fonte? A fonte ela está sempre dando. Quanto mais ela recebe, ela dá. Ela não retém. Você não retém, você dá. Você dá, você recebe. Você dá, você recebe. Gênesis 48. Porém, o trono opositor é a deusa Têmis, é a deusa da justiça e da guerra. Esse principado trabalha com a justiça divina, ou seja, confiar na sua própria inteligência, na sua força. Ela quer sempre trabalhar sozinha. Não, Oséias 12 fala: você precisa ter domínio próprio. Não domina na sua força, domine na sua obediência. A tribo de Efraim quase foi dissipada, porque ela quis trabalhar na força do braço dela. Por isso que Judá volta para ajudar a tribo de Efraim, porque ele viu que a tribo de Efraim ela estava no vento do leste e ela estava sendo dissipada. Então agora Judá volta, ajuda a tribo de Efraim, e é a tribo de Efraim que produz azeite e manda para o Egito, aonde ela levanta agora o povo
e faz a aliança, trazendo o povo que estava preso no Egito e traz agora, através dessa aliança, trazendo o povo de volta. Então, essa aliança veio através da tribo de Efraim. Quando nós vemos Débora nas províncias, nos montes de Efraim, e agora Débora guerreando dentro com Baraque, ela vai para a guerra com a tribo de Naftali, trazendo a vitória. Ela está nas montanhas de Efraim. Ali era uma montanha que estava sendo dissipada. Baraque junta com Débora. Baraque era da tribo de Naftali. E Débora está dentro da atmosfera de Naftali, dentro da frequência de Efraim. Ou seja, Débora vem como uma guerreira, mas ela se associa a Naftali. Naftali fala de Leviatã. Baraque desce, sai da frequência de orgulho e entra, se associa a Débora. Débora fala da força. Eles precisaram se unir para quebrar a frequência que havia em Cícera. E através dessa unidade, Jael lá na frente, que não tinha tribo, mas ela era uma cabra montese. Cabra montese fala dela, ela estava vindo de Moisés. Ela vinha da genealogia de Moisés. Moisés fala de um povo que veio do campo, da força braçal. E essa mulher é que dá vitória a duas tribos, Naftali e Efraim, e dá vitória a Israel, tirando das garras de um demônio, de um principado chamado Cícera. Muitas vezes você tem que se unir, é a unidade que Efraim traz com a unidade com Naftali, para trazer novamente a vitória para Israel. Não pensa que você vai ter vitória sozinho. Não, o Senhor está falando, as tribos vão ter que se unir para vencer principados e potestades e para reivindicar diante de Deus a vitória. Efraim é como a uva. Você não compra uma uva, você compra um cacho. Viva em unidade. Vamos lá. Não viva na justiça própria. Manassés. Manassés é frequência de escorpião. Você tem que sair da frequência de Hades. Hades é as águas amargas. Toda vez que Manassés lembra das águas amargas, Deus me fez esquecer. Manassés fala de esquecimento. Você só vai prosperar se você esquecer. Manassés fala do Deus da morte, aquele que te leva para a depressão, para a cadeia de morte espiritual. Toda vez que você entra num ciclo de tristeza, de depressão, você não consegue romper. Manassés entra nesse ciclo. Então, o Senhor fala: Manassés, sai dos lugares frios. Você não me sente mais a minha presença. Você não busca mais a minha presença como antes. Porque o Deus de Hades, o Deus da morte, te prendeu nas águas amargas, nas águas frias. Sai das águas amargas e suba para as águas que descem do trono de Deus. Apocalipse 22, morada do Altíssimo. E Deus está no meio dela, no romper
poder da manhã. Então, quem está na frequência dessa de escorpião, saia da tristeza, saia da depressão, rompa com os velhos ciclos, não fica vivendo no passado. Essa tribo de Manassés tem hábito de ficar vivendo dentro do passado. É isso que levou Manassés ao Senhor a falar: Manassés, se você continuar dentro do passado, Deus me fez esquecer da terra da minha aflição. Eu prosperei quando eu esqueci o passado. Efraim, o nome é assim, por isso que Jacó troca os filhos. Aí José fala: pai, está errado. Manassés é o primeiro, Efraim é o segundo. Não, filho, é assim. Manassés só vai prosperar se ele esquecer, porque Efraim traz a prosperidade. Então a palavra é assim, eu esqueço o passado e agora eu prospero. Então, a palavra de Jacó é assim: Deus me fez crescer, Efraim, mas Deus me fez esquecer. Se você esquece, Manassés, o passado, você prospera junto com Efraim. Aí vem Benjamim, que é a próxima tribo, que eles andam junto. Quem é a próxima tribo? É o ataque de Beuzebu. Beuzebu pega Manassés, rompa com o passado, Manassés, para que Beuzebu não te pegue. Agora, Benjamim vem com Zeus. Quem é Zeus? Zeus é o deus da guerra. Deus da guerra é o Deus Marduk. Então, ele vai prender a tua riqueza, tua honra. Então, Benjamim tinha a porção quíntupla, que é Cronos. Quem é Cronos? É o Deus que vai te amarrar nos velhos ciclos. Então, esses três andam juntos, que não foi os dois irmãos e agora o último filho. Quem é Benjamim? É o único filho que o pai deu o nome. Nenhuma das tribos Jacó deu o nome aos filhos. Todas as mulheres deram. Lia deu todos os nomes aos filhos. Raquel deu o nome. Zilpa e Bila deu os nomes. Porém, Benjamim era Benoni. Raquel deu o nome de Benoni. Mas quando Raquel morre, Jacó pega o filho e fala: ele não é o filho da minha dor, ele é o filho da minha mão direita. E ele vai se chamar Benjamim, o filho da mão direita. Então, Benjamim é o único filho que vem com a paternidade de Jacó. E é por isso que Cronos, que é Jano, que é Moloque, tenta roubar de Benjamim essa paternidade. Cronos tenta roubar as sementes, os projetos, o tempo, amarrar em Benjamim toda a promessa que Deus tem para com essa tribo. Tenta reter esse propósito. Então, a palavra de Deus para Benjamim é dizer: Benjamim, tu é meu filho da mão direita. Saia do egoísmo, saia da falsa liberdade, saia dessas brigas. Não pense que você nasceu de uma família abandonada, porque Deus disse para Benjamim: não é bom que o homem fique só. Por isso que eu declarei para ti
que eu sou o teu pai. Você, Benjamim, é como um filho pródigo que queria a liberdade, mas acabou numa prisão sentimental, uma prisão financeira e emocional. Mas quando voltou para a casa do pai, que é a casa do pai, que é Deus, ele te encontrou de braços abertos, esperando por ele. O Senhor ama a tribo de Benjamim e ele guarda essa tribo. É o Senhor que cuida de Benjamim e ele cuida por inteiro. É ele que guarda essa tribo. Êxodo 33 e Gênesis 49. Ele cuida dessa tribo porque é o Senhor que arranca o trono de Zeus dessa tribo. Então, quando a gente olha para a tribo de Benjamim, a gente vê que, acho que é por isso que eu digo que a tribo de Benjamim é tão mimizenta, porque foi a única tribo que teve a paternidade de Jacó, e ela não entendeu que o pai a ama. Aí nós vemos agora dezembro e janeiro, que é aquário, a frequência de aquário, que significa julgar. Fala de Cronos, o deus do tempo. Ele tenta devorar a semente, aonde nós aprendemos devolver dentro do Shabat. Porque quem é Cronos? O devorador de semente. Aquário fala sobre isso. É o tempo. A Bíblia fala que é o Deus do tempo, aonde tiver teu tesouro, aí está teu coração. Mas significa o coração. O que é o teu coração? É onde está a tua alma, aonde está as tuas emoções, aonde está aquilo que você tem de mais importante. É a tua aliança com o Senhor. Louco, o que adianta tu ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que te é mais precioso? É a tua intimidade com Deus. Dan fala do direito do seu povo. É como uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair de costa. Também chamado Moloque, o Deus devorador. Quando não te lembrares do dia da tua mocidade, que provocaste a ira, e com tudo isso, eis que também te farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça. Ezequiel 16:43. Cronos quer atrair o juízo divino dessa tribo, para não receber a unção, para realizar bons julgamentos. Ele sabe que se distrair a pessoa a ponto de roubar o tempo dela, ele consegue roubar tudo dela e, consequentemente, a autoridade que essa pessoa tem e a unção. É isso que Cronos quer roubar de você, quando você não devolve para Deus a tua semana toda. Quando chega na sexta-feira, você é incapaz de fazer uma oração e devolver para Deus em gratidão aquilo tudo que ele te deu de segunda a sexta. Então, às 6 horas, você devolve para Deus. Pai, eu devolvo para ti tudo que tu me deste. Tu é um pai de amor. Bendigno, Senhor, é a tua misericórdia. Tu me deste fôlego de vida. Tu me ama de maneira irracional, Pai. Tu me deu livramento. Tu cuidou da minha casa, dos meus filhos. Tu me deu alimento. Pai, de maneira sobrenatural. Por isso eu estou te devolvendo a minha semana. As orações que eu fiz, as pessoas que eu cuidei. Pai, é de maneira tão grande
que tu tem me abençoado. E eu estou te devolvendo, Senhor, com muita gratidão no meu coração. O que seria de mim, Senhor, se não fosse a tua graça, o teu favor não merecido para mim? Custa você lembrar que você está de pé, porque o Senhor te ama. Gente, é o amor do Senhor por você. Não tem coisa melhor do que ser cuidado por um pai que te ama e sair da frequência de Cronos, que comia os filhos. Você tem um pai que está zelando por você. Ele só quer que você devolva para ele e se esconda nele. Lave a tua armadura e fique guardado nele, para que Cronos não venha comer aquilo que o Senhor te deu durante a semana toda. Moloque quer os teus filhos como um bando de leões que ataca para tomar o poder. Os filhotes. Você acha que o motivo que ele quer comer de você, ele não quer comer você. O intuito é comer os teus filhos. Porque quando ele come os teus filhos, ele te destrói. Porque o motivo de atacar os teus filhos é destruir você. Porque quando vem o leão para comer os teus filhos, você se arma como um muro de proteção. Porque você não quer que destrua aquilo que você está gerando. Então, você protege os teus filhos. Assim é o Senhor para você. Quando Satanás tenta te destruir, o Pai te abraça. Mas quando você não procura abrigo no Pai, Satanás tem acesso fácil para destruir você. Por isso que nós vamos ao Pai e nos escondemos nele. Mas se você não procura abrigo no Pai, como que o Senhor vai cuidar de você? A luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados. E se você não procura que o Senhor, que é o varão de guerra, que é o leão da tribo de Judá, lá em cima, venha te proteger, como que você vai estar escondido? Agora nós vamos lutar na, com o trono de Urano. Esse é a tribo de Jessé. O trono destruidor é Urano. Ele devora como o rei da Pérsia. Quando nós lemos o relato, quando Daniel fala que ele orou, que ele fez o jejum, mas Miguel vem e fala assim, Gabriel fala, desde o primeiro dia, eu ouvi a tua oração, mas o príncipe da Pérsia se levantou e Miguel ficou guerreando com o príncipe da Pérsia. E esse príncipe da Pérsia era Cronos, que devorava as sementes, devorava o jejum, devorava as orações. E Miguel estava guerreando ali na Pérsia, mas ele ia voltar para guerrear com a Grécia. Você lembra que nossos primeiros estudos foi tirar a mente grega, todo o trono para que viesse a vitória. Essa tribo vem dos Montes das Oliveiras, onde os manjares do rei seriam abençoadores através da tribo de Jessé.
Agora nós vamos declarar sobre a bênção de Assé. Você pode dar bons frutos, regenerar, porque mesmo cortada ou ferida, a unção atuante é a colheita de um novo de Deus. Você vai vencer os ataques com oração e jejum. A liberação da bênção retida será nos príncipes que vem através de Daniel 10. A bênção vai vir através da declaração de Efésios 2:2, porque o ataque será na sua mente. Então, essa tribo, como Daniel venceu, foi no jejum e na oração. Então, o principado que você vai vencer de Urano vai ser na mente. Você precisa estar em jejum e oração, assim como Daniel venceu a guerra. Você só vai vencer se tiver em jejum e oração. Vamos para a última tribo, Naftali. Naftali guerreia com Leviatã. É a frequência de peixes. Naftali fala do trono de orgulho. Leviatã é a tribo de orgulho, o trono opositor. É o Deus dos mares, aonde nós temos que, para guerrear com esse trono opositor, não é só na palavra, porque esse trono se levanta para mentir, caluniar, manipular. E você só vai vencer esse trono se você descer na humilhação, porque onde há orgulho, haverá competição, cegueira espiritual, religiosidade, vaidade, idolatria ao dinheiro, suborno, submissão. As condições de acesso será: Senhor, quem subirá ao monte de Sião? Aquele que é íntegro, que tem uma conduta ilibada, que é justo, que pratica a justiça, fala a verdade, não usa a língua para difamar, nem para caluniar, não faz mal o seu semelhante, honra a Deus, teme a Deus, que mantém a palavra, mesmo quando é prejudicado, não empresta dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Mesmo assim, sendo caluniado, sendo defraudado, ele mantém a conduta ilibada. Salmo 15, de 1 a 5. Esse trono de Leviatã, você só vai vencer Leviatã quando você é humilde, quando você sai desse principado do rastreio, quando você desce na humilhação. Se você continuar na soberba, na avareza, no espírito de engano, se você entra peitando, caluniando, usando a palavra para manipular, para entrar na contenda, na confusão, essa é a maior parte que Leviatã quer usar para você. Leviatã não trabalha na humildade. Leviatã trabalha no orgulho, na soberba, no engano, na vaidade. Leviatã quer ferir o teu ego. Jejum é necessário para você destruir esse trono na tua vida. Tem que fazer parte da vida, do diário, da constituição diário dessa vida. Jejum é uma atribuição diária. O humilde e a humildade é a chave para vencer Leviatã. Ele te fará adquirir sabedoria e entendimento. É necessário exercer esse dom. Portanto, é o Senhor que concede sabedoria, entendimento e discernimento.
Quem busca viver com integridade, mantenha a tua boca no pó, pois ninguém pode te derrubar no chão. Quem já vive na humildade com a boca no pó. Enquanto você estiver no chão, aos pés do Senhor, Leviatã não vai te jogar no chão. Mas enquanto você empinar o nariz e levantar a cabeça, você é presa fácil para Leviatã. Leviatã trabalha no orgulho, na soberba, assim como Temis trabalha na justiça própria, assim como Gade trabalha com dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Assim como Artemi e Astarote trabalha na sedução. Lilith trabalha no encantamento. É assim como a tribo de Benjamim, Manassés, trabalha nas dores. Assim como a tribo de Zebulon trabalha na sabedoria. Assim como a tribo de Judá, eu trabalho na arrogância. Eu sou líder nato. Eu não preciso da adoração. Eu vou à frente da batalha. Eu tenho a força do meu braço. Para cada tribo, o Senhor deu uma arma específica. Nós só vamos vencer os principados, potestades, dominadores, se nós tivermos as armas específicas para o nível de batalha. E para isso, Jacó deu as armas. E elas foram, mais uma vez, através de Moisés, ele ordenou e concordou com a palavra de Jacó. Então, esse avanço através das festas vai te levar para você vencer a batalha. A cada 3 tribos que avançavam nas guerras, no nível das festas, dentro dos ciclos, primavera, verão, outono, inverno. Um ciclo era para plantar, um ciclo era para semear, um ciclo era para colher, um ciclo era para guardar. Mas eu vou plantar, eu vou semear, você vai plantar em oração, em jejum, em semear oferta, em semear dízimo, em semear oração, em semear a colheita, para que a tua frutificação seja diante de Deus e você avance os ciclos de prosperidade a nível ministerial, sentimental, saúde, financeiro, e você avance no propósito de Deus. É por isso que nós andamos nos tempos e nas estações. É por isso que o Senhor deu essa chave profética. É por isso que nós andamos nos ciclos. Um tempo de colheita, um tempo de comer, um tempo de nos abster das coisas, de não comer o pão com fermento, um tempo de andar com a vestimenta de pano de saco, um tempo só de oração, um tempo de jejum, porque é nesse tempo que nós nos guardamos, estamos escondidos no Senhor, para quando chegar o tempo de encontrar com o Pai no campo, você está no alinhamento e você está preparado para o encontro com o Senhor. Isso é andar
em tempos e estações. Isso é desfrutar da promessa. Agora você sabe tudo que o Senhor preparou para você. Basta agora que você permaneça, porque você já entendeu todas as chaves proféticas. É só você não sair e permanecer caminhando. Todo mundo sabe, agora as aulas estão gravadas e você fica aí, caminhando. Quem está no grupo do apóstolo Éder, é só você caminhar. Amém? Alguma dúvida? Pode perguntar. Esse é o tema. Ficaram dúvidas? Se não tem dúvida, vamos orar? Podemos? Fala aí. Acho que sim. Acho que se ninguém falou, então vou orar, hein, gente? Eterno Deus e Pai. Senhor, adoramos o teu nome. Bendizemos o teu nome. Senhor, porque somos gratos, Pai. Tudo que tu fizemos, Pai. Senhor, devolvemos para ti. Senhor, unção emprestada, o conhecimento. Senhor, tudo aquilo que tu nos emprestou. Todos esses tempos, Pai. Senhor, adoramos, Senhor, o tempo que tu tem nos dado. Adoramos, Senhor, pelo esse tempo que o Rogério e a Sarita, Senhor, estivemos presentes com eles. Nós não vamos nos afastar desse casal. Eles só estão, Senhor, numa outro tempo. Mas é um tempo, Senhor, aonde nós vamos vivenciar as festas, Senhor, e um outro ciclo de caminhada. Mas estamos devolvendo em adoração essa caminhada. Como eu falei no início, 12, Pai, é governo. E essas 12 aulas estão sendo levantadas, Pai, como justiça diante de Ti. Há uma oferta no Teu altar. Há um ciclo, Pai, de uma oferta diante do Teu trono. Que ela suba, Pai, como uma memória que vai falar sobre as nossas vidas diante de Ti. Nós adoramos o Teu nome, Pai. Bendizemos, engrandecemos o Teu nome, porque Tu é um Pai zeloso. E nós estamos aqui como filhos para Te servir em espírito e em verdade. Somos o Teu povo, trazemos a Tua marca e não queremos nos afastar do livro da Tua lei. Antes, Pai, meditamos nele dia e noite e estamos prontos para um dia estarmos contigo, porque de lá viemos da eternidade e para lá voltaremos. Certo, Pai, que cumprimos o teu propósito e para isso estamos devolvendo a unção emprestada e devolvemos também, Senhor, como essa oferta de justiça, as 12 aulas diante do teu altar. Recebe, Pai, essa oferta em adoração a Ti, no nome e no sangue de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês.